O sol estava impiedoso naquela tarde de verão em Santa Catarina, quando a van azul parou no meio da estrada empoeirada. Ingrid Müller, de 74 anos, sentiu o coração acelerar ao perceber que não estavam mais na rota para a tal residência especial que Klaus e Greta haviam prometido. Pela janela suja do veículo, ela via apenas campos vazios e algumas construções abandonadas ao longe. "Chegamos, mãe", disse Klaus, com uma frieza que fez Ingrid estremecer. Seu filho mais velho, de 52 anos, nem sequer a olhava nos olhos quando falava. Greta, sua filha de 47 anos, permanecia em silêncio no banco da frente, mexendo nervosamente no celular. "Mas Klaus, meu filho, aqui não tem nada. Onde está a residência?" A voz de Ingrid tremia, não apenas pela confusão, mas por um pressentimento terrível que crescia em seu peito. Klaus desceu da van e abriu a porta lateral com um movimento brusco. "Desça. Pegue suas coisas e desça." Ingrid olhou para a mala de couro marrom que descansava ao seu lado. Era a mesma mala que seu falecido marido, Heinrich, sempre levava em suas viagens de trabalho. Depois que ele partiu há 15 anos, ela nunca havia aberto aquela mala. Algo dentro dela dizia para guardá-la como uma lembrança sagrada do homem que amou durante 40 anos. "Klaus, eu não entendo. Por que paramos aqui?" Ingrid tentou manter a calma, mas sua voz denunciava o medo crescente. "Porque acabou, mãe. Acabou a nossa paciência com a senhora." Greta finalmente se virou, e Ingrid viu nos olhos da filha uma dureza que jamais imaginara existir. "A casa já foi vendida. Não temos mais obrigação nenhuma com a senhora." As palavras de Greta ecoaram na mente de Ingrid como um soco no estômago. "Vendida? Como assim vendida?" "Aquela casa é minha. É onde construí minha família, onde criei vocês dois com tanto amor e sacrifício." "Era sua", corrigiu Klaus, arrastando a mala para fora da van. "Agora precisa aprender a se virar sozinha. A senhora sempre disse que era forte e independente." "Então prove." Ingrid desceu da van em movimentos trêmulos, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Atrás dela, Esperança, sua cabra de estimação, baliu nervosa. O animal de pelagem branca e manchas marrom havia sido seu companheiro fiel nos últimos 3 anos, desde que encontrou a pequena cabra abandonada nos fundos de sua propriedade. "Mas e a Esperança? Ela também vem comigo?" perguntou Ingrid, agarrando-se à corda que servia de coleira para o animal. "Problema seu", respondeu Klaus, jogando a mala no chão com descaso. "Vocês duas se merecem." A van azul partiu levantando uma nuvem de poeira vermelha que grudou na roupa simples de Ingrid e no pelo de Esperança. O som do motor se afastando ecoou pela estrada vazia até desaparecer completamente, deixando apenas o silêncio ensurdecedor do interior catarinense e o balir suave da cabra. Ingrid ficou parada por longos minutos, olhando para o ponto onde a van havia desaparecido. Suas pernas tremiam, não apenas pelo cansaço, mas pela realidade cruel que começava a se instalar em sua mente. Seus próprios filhos, as crianças que ela havia criado com tanto desvelo após enviuvar cedo, haviam-a abandonado como se fosse um objeto descartável. "Esperança", sussurrou para a cabra. "Parece que agora somos só nós duas mesmo." O animal se aproximou e encostou o focinho na mão de Ingrid, como se entendesse a gravidade do momento. Havia algo reconfortante naquele gesto simples, uma lealdade genuína que contrastava brutalmente com a frieza que acabara de presenciar. Ingrid pegou a mala de couro, surpreendendo-se com o peso. Sempre havia sido uma mala pesada, mas agora parecia ter ganhado ainda mais densidade. Heinrich costumava dizer que carregava documentos importantes ali dentro, mas nunca havia mostrado o conteúdo para a esposa. Ela respeitava a privacidade do marido e nunca insistiu para saber. A caminhada pela estrada de terra batida começou sob o sol forte da tarde. Cada passo levantava uma pequena nuvem de poeira que se misturava ao suor em seu rosto. Ingrid usava um vestido simples de algodão azul claro, sapatos pretos gastos pelo tempo e carregava a mala com as 2 mãos, parando de vez em quando para descansar e permitir que Esperança bebesse água de uma pequena garrafa que trouxera na bolsa. As lembranças começaram a invadir sua mente enquanto caminhava. Ela se recordava de Klaus pequeno, chorando em seus braços após cair da bicicleta,
e de Greta aprendendo a cozinhar ao seu lado na cozinha aconchegante da casa em Blumenau. Onde havia dado errado? Como duas crianças tão carinhosas se transformaram em adultos tão cruéis. Heinrich sempre dizia que Ingrid era muito generosa, que protegia demais os filhos das consequências de seus atos. Um dia eles vão se aproveitar dessa sua bondade, costumava alertar. Ingrid nunca quis acreditar que o marido pudesse estar certo, mas agora, caminhando sozinha por aquela estrada interminável, compreendia que talvez devesse ter ouvido mais seus conselhos. O sol começava a se inclinar no horizonte quando Ingrid avistou uma estrutura à frente. Era uma antiga ponte de concreto, aparentemente abandonada, que cruzava um pequeno riacho. Suas pernas doíam tanto que ela mal conseguia dar mais um passo. A mala pesava cada vez mais em suas mãos calejadas pelo trabalho de uma vida inteira. "Vamos descansar aqui, Esperança", murmurou, dirigindo-se para a sombra embaixo da ponte. O local era surpreendentemente fresco e limpo. Alguém havia usado aquele espaço antes. Havia marcas de uma pequena fogueira apagada e alguns galhos organizados como se tivessem servido de assento. Ingrid sentou-se em um dos galhos maiores e abriu sua bolsa, retirando um pedaço de pão que havia guardado do café da manhã. Enquanto dividia o alimento com Esperança, Ingrid permitiu-se chorar pela primeira vez desde o abandono. As lágrimas vinham acompanhadas de uma dor profunda no peito, uma sensação de vazio que parecia querer engoli-la. Aos 74 anos, se via completamente sozinha no mundo, traída pelos únicos seres humanos que realmente amava. "Heinrich", sussurrou para o vento, "se você estiver me vendo de algum lugar, me dê forças. Não sei o que fazer sozinha." Como se fosse uma resposta às suas palavras, ela ouviu passos se aproximando. Ingrid se enrijeceu, segurando Esperança próxima ao corpo. Na estrada, apareceu um homem idoso, de cabelos completamente brancos e costas levemente curvadas, carregando uma sacola de tecido e caminhando com o auxílio de uma bengala improvisada feita de madeira. O homem parou ao vê-las embaixo da ponte e inclinou a cabeça com educação. "Boa tarde, senhora. Desculpe incomodar, mas este é meu abrigo temporário. A senhora está precisando de ajuda?" Havia algo gentil na voz do desconhecido que fez Ingrid relaxar um pouco. "Boa tarde. Peço desculpas por estar ocupando seu espaço. Eu só estava descansando um pouco." O homem desceu cuidadosamente em direção à ponte e Ingrid pôde ver melhor seu rosto. Tinha olhos azuis claros e bondosos, pele marcada pelo tempo e sol, e um sorriso tímido que irradiava gentileza. Usava roupas simples, mas limpas, calça de algodão marrom e camisa branca com mangas compridas. "Não precisa sair por minha causa", disse ele, sentando-se em outro galho a uma distância respeitosa. "Este lugar é grande o suficiente para 2, ou melhor, para 3, acrescentou sorrindo ao ver Esperança. "Meu nome é Angelo Bortolini." "E a senhora?" "Ingrid Müller", respondeu ela, limpando discretamente os vestígios das lágrimas. "E esta é Esperança." Ângelo assentiu com aprovação. Bonito nome para uma cabra. E apropriado também, pelo que parece. Ele abriu sua sacola e retirou uma garrafa d'água e alguns biscoitos caseiros. "A senhora gostaria de compartilhar um lanche comigo? Sempre preparo mais comida do que consigo comer." A generosidade do estranho tocou profundamente Ingrid. "Eu não quero abusar da sua bondade, Sr. Ângelo." "Bondade nada, dona Ingrid. É apenas humanidade básica. Além disso, faz tempo que não tenho uma conversa decente com alguém." Ângelo serviu água em uma pequena tigela para Esperança e ofereceu os biscoitos para Ingrid. "Se não for indiscrição, o que a trouxe até aqui? Esta estrada não leva a lugar nenhum específico." Ingrid hesitou por um momento. Seria seguro contar sua história para um completo estranho? Mas havia algo na presença de Ângelo que a fazia sentir-se mais segura do que havia se sentido em meses. Talvez fosse a solidão compartilhada, ou talvez fosse simplesmente a necessidade humana de ser ouvida. "Meus filhos me trouxeram até aqui e me abandonaram", disse ela, surpreendendo-se com a própria honestidade. "Venderam minha casa sem me contar e decidiram que não queriam mais cuidar de mim." Ângelo parou de mastigar e a olhou com uma expressão de profunda tristeza e compreensão. "Sinto muito, dona Ingrid. Sei exatamente como a senhora se sente. O senhor também passou por isso?"
Meus 3 filhos decidiram que eu era um estorvo depois que minha esposa faleceu. Me levaram para um asilo público e depois simplesmente pararam de visitar. Escapei de lá há 2 semanas e desde então estou vivendo por aqui. Ângelo gesticulou para os arredores da ponte. Trabalhei na prefeitura de Blumenau por 30 anos. Conheço cada palmo desta região. Sei onde encontrar água limpa, onde buscar frutas silvestres e quais casas abandonadas são seguras para passar a noite quando o tempo está ruim. Ingrid sentiu uma estranha sensação de alívio ao descobrir que não estava sozinha em sua dor. Como o senhor consegue suportar tanta ingratidão? Alguns dias são mais difíceis que outros, admitiu Ângelo. Mas descobri que quando paramos de esperar gratidão dos outros, encontramos paz em nós mesmos. Que a senhora tem planos do que fazer agora? Ingrid olhou para a mala de Heinrich ao seu lado. Sinceramente, não sei. Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro suficiente para me sustentar muito tempo, e não faço ideia de como recomeçar a vida aos 74 anos. Bom, se me permite uma sugestão, há uma casinha abandonada a cerca de 2 quilômetros daqui. Pertencia a um agricultor que se mudou para a cidade e nunca vendeu a propriedade. Não é nada luxuoso, mas tem teto firme, paredes sólidas e um poço com água boa. Se quiser, posso mostrar o caminho amanhã cedo. A proposta de Ângelo soava como um milagre para Ingrid. Mas seria seguro e legal. A casa está abandonada há mais de 5 anos. O proprietário não se importa com ela e nós não vamos fazer nenhum dano. Quanto à segurança, eu garanto que cuidarei da senhora e da Esperança como se fossem minha própria família. Havia uma sinceridade nas palavras de Ângelo que tocou profundamente o coração de Ingrid. Pela primeira vez desde o abandono, ela sentiu uma fagulha de esperança brilhar em seu peito. Aceito sua ajuda, Sr. Ângelo, e agradeço do fundo do coração. Então está combinado. Descansaremos aqui esta noite e amanhã seguiremos para nosso novo lar. Enquanto a noite caía sobre a ponte abandonada, Ingrid e Ângelo conversaram sobre suas vidas passadas, compartilhando histórias de tempos mais felizes e sonhos que um dia tiveram. Esperança se aconchegou entre eles, como se sentisse que ali havia nascido uma nova família, improvável, mas verdadeira. Ingrid adormeceu naquela noite com a mala de Heinrich servindo de travesseiro, sem imaginar que dentro daquele objeto aparentemente simples estava guardado o segredo que mudaria completamente o rumo de sua vida e faria seus filhos se arrependerem amargamente da decisão cruel que haviam tomado. A madrugada chegou com um orvalho suave que molhava as roupas dos 2 idosos adormecidos sob a ponte. Ingrid despertou com o som melodioso do canto dos pássaros e o balir baixinho de Esperança, que já estava acordada e pastando a grama úmida que crescia nas margens do riacho. Ângelo também estava acordado, sentado na beira da ponte, com os pés mergulhados na água corrente. Havia algo sereno em sua postura, que transmitia uma paz interior que Ingrid invejava. Como aquele homem, que havia passado pela mesma traição familiar, conseguia manter tamanha tranquilidade. "Bom dia, dona Ingrid", cumprimentou ele com um sorriso genuíno. "Dormiu bem?" "Melhor do que imaginava", respondeu ela, surpreendendo-se com a própria sinceridade. "Faz anos que não dormo ao ar livre. Havia me esquecido de como pode ser reconfortante." Ângelo riu baixinho. Minha finada esposa, Marta, costumava dizer que a natureza tem um jeito próprio de curar as feridas da alma. Acho que ela estava certa. Enquanto se preparavam para partir, Ângelo dividiu com Ingrid o que restava de seus biscoitos caseiros e encheu as garrafas d'água no riacho. A mala de Heinrich continuava pesada nas mãos de Ingrid, mas de alguma forma a presença de Ângelo tornava o fardo mais suportável. "A casa fica naquela direção", indicou Ângelo, apontando para uma trilha estreita que se abria entre árvores frutíferas. "É uma caminhada tranquila, cerca de 40 minutos. A senhora consegue?" "Claro que consigo", respondeu Ingrid com uma determinação que há tempos não sentia. "Esperança e eu já andamos muito mais que isso ontem." A caminhada revelou-se uma experiência surpreendentemente agradável. Ângelo conhecia cada detalhe da região e ia contando histórias sobre os antigos moradores, as plantações abandonadas e os segredos escondidos naquelas terras. Ingrid descobriu que ele havia trabalhado como fiscal de terras na prefeitura
e possuía um conhecimento enciclopédico sobre a propriedade rural de toda a área. Aquela casa ali pertencia aos Santos, contava ele, apontando para uma construção meio destruída no horizonte. Tiveram que se mudar quando o filho mais velho arrumou um emprego na capital. E aquela plantação de milho já foi uma das maiores da região, mas o dono preferiu vender para uma empresa de agronegócio e se aposentar na cidade. "O senhor sente falta do trabalho na prefeitura?" perguntou Ingrid, curiosa. "Às vezes, era bom sentir-se útil, saber que meu conhecimento ajudava as pessoas a resolverem problemas com suas terras. Mas depois que Marta partiu, nada mais tinha o mesmo significado." Ângelo parou por um momento e respirou fundo. "Acho que estou redescobrindo o prazer de ajudar as pessoas de uma forma diferente." Quando finalmente chegaram à casa, Ingrid ficou positivamente surpresa. Não era a construção miserável que havia imaginado, mas uma casa simples de madeira, pintada de verde claro, com uma varanda aconchegante e um jardim que, apesar do abandono, ainda mantinha vestígios de seu antigo esplendor. Havia roseiras selvagens crescendo sem controle, algumas árvores frutíferas carregadas e um poço de pedra no quintal dos fundos. "É perfeita", sussurrou Ingrid, sentindo uma emoção inesperada subir pela garganta. O antigo morador era um homem muito cuidadoso. Deixou a casa em boas condições quando partiu. Ângelo empurrou a porta da frente, que se abriu com um rangido suave. "A mobília ainda está aqui. Mesa, cadeiras, até algumas panelas na cozinha." O interior da casa cheirava a madeira velha e a memórias de uma vida vivida. Havia uma sala simples, mas aconchegante, uma cozinha pequena com um fogão a lenha ainda funcional, 2 quartos modestos e um banheiro básico. As janelas estavam empoeiradas, mas deixavam entrar uma luz dourada que dava vida aos ambientes. "Podemos nos acomodar aqui", disse Ângelo. "Eu posso ficar no quarto menor. A senhora fica com o maior. E Esperança terá todo o quintal para si." Ingrid colocou a mala de Heinrich no quarto que seria seu e sentiu uma sensação estranha de chegada ao lar. Era como se aquela casa simples e abandonada fosse exatamente o que ela precisava para recomeçar. Não havia luxos, mas havia dignidade, privacidade e, mais importante, companhia de alguém que compreendia sua dor. Durante os dias seguintes, Ingrid e Ângelo estabeleceram uma rotina simples, mas reconfortante. Ele acordava cedo para buscar lenha e verificar o poço, enquanto ela preparava um café forte e simples na cozinha. Esperança se adaptou perfeitamente ao novo ambiente, explorando cada canto do quintal e se deliciando com as frutas que caíam das árvores. As manhãs eram dedicadas à organização da casa. Ingrid descobriu que tinha mais energia do que imaginava quando tinha um propósito claro. Ela limpou janelas, varreu a varanda, organizou a cozinha e até começou a cuidar do jardim abandonado. Ângelo se encarregou de pequenos reparos, consertou uma cadeira quebrada, desentupiu a pia e organizou um sistema para coletar água da chuva. "A senhora tem mãos de fada para jardim", comentou Ângelo uma tarde, admirando como Ingrid havia conseguido reviver algumas das plantas mais resistentes. "Minha mãe dizia que eu tinha o dom de fazer as coisas crescerem. Passei anos cuidando do jardim da minha casa em Blumenau. A menção à casa perdida trouxe uma pontada de dor, mas não mais aquela angústia avassaladora dos primeiros dias." "E seus filhos? Eles sabiam do seu talento?" Ingrid parou de mexer na terra por um momento. "Klaus sempre reclamava que eu gastava tempo demais com as plantas. Dizia que era perda de tempo, que eu deveria me dedicar a coisas mais práticas. Greta às vezes me ajudava quando era pequena, mas depois que cresceu perdeu o interesse. Talvez eles nunca tenham realmente conhecido a senhora", sugeriu Ângelo gentilmente. "Às vezes as pessoas que vivem conosco são as que menos nos veem de verdade." As tardes eram reservadas para longas conversas na varanda. Ingrid e Ângelo descobriram que tinham muito em comum, além da experiência do abandono. Ambos amavam literatura, haviam criado hortas, apreciavam música clássica e compartilhavam uma visão de mundo baseada na gentileza e no trabalho honesto. "Marta costumava dizer que eu era muito ingênuo", contava Ângelo numa tarde. "Ela achava que eu confiava demais nas pessoas, que um dia alguém se aproveitaria disso.
Heinrich me dizia exatamente a mesma coisa, respondeu Ingrid. Acho que nossos cônjuges se preocupavam conosco, porque sabiam que temos corações bons demais para este mundo. Ou talvez tenhamos corações exatamente do tamanho que o mundo precisa, sugeriu Ângelo. Durante essas conversas, Ingrid frequentemente olhava para a mala de Heinrich, que havia colocado aos pés da cama. A curiosidade sobre o conteúdo crescia a cada dia, mas alguma coisa a impedia de abrir. Era como se, ao fazer isso, ela estivesse traindo a confiança do marido, mesmo depois de tantos anos de sua partida. As noites eram tranquilas e reparadoras. Eles jantavam algo simples, frequentemente ovos que Esperança os ajudava a encontrar no mato, frutas colhidas no quintal e pão que Ângelo sabia fazer em pequenas quantidades. Depois se sentavam na varanda para admirar o pôr do sol e ouvir os sons da natureza, se preparando para o descanso. Sabe, Dona Ingrid, disse Ângelo numa dessas noites, faz muito tempo que não me sinto tão em paz. Acho que a senhora e Esperança trouxeram algo especial para a minha vida. O senhor também trouxe paz para a minha vida, seu Ângelo. Não sei o que teria feito se não o tivesse encontrado naquela ponte. Talvez não tenha sido coincidência, respondeu ele com um sorriso misterioso. Talvez algumas pessoas sejam colocadas em nosso caminho exatamente quando mais precisamos delas. Passou-se quase um mês nessa rotina pacífica quando a primeira reviravolta pequena aconteceu. Ingrid estava organizando algumas roupas quando encontrou um envelope que havia esquecido no bolso de sua jaqueta. Era uma correspondência que havia chegado poucos dias antes do abandono, mas na confusão dos acontecimentos, ela não havia aberto. O envelope trazia o timbre de um escritório de advocacia de Blumenau. Com o coração disparando, Ingrid rasgou o papel e leu o conteúdo. Era uma notificação oficial informando que sua casa havia sido colocada à venda por Klaus e Greta Müller, que alegavam ter procuração legal para a transação. A descoberta atingiu Ingrid como um soco no estômago. Não bastasse o abandono cruel, seus filhos haviam mentido sobre ter o direito legal de vender sua propriedade. Ela nunca havia assinado nenhuma procuração, nunca havia autorizado a venda de coisa alguma. Seu Ângelo, chamou ela com voz trêmula, saindo para a varanda onde ele lia um livro emprestado de uma biblioteca ambulante que passava pela região uma vez por semana. O que aconteceu, Dona Ingrid? A senhora está pálida. Ingrid mostrou-lhe a carta e Ângelo a leu cuidadosamente, ajustando os óculos. Sua expressão foi se tornando cada vez mais séria. Isso é fraudulento, disse ele finalmente. Seus filhos cometeram um crime ao falsificar uma procuração. A senhora precisa procurar um advogado imediatamente. Mas como? Não tenho dinheiro para pagar um advogado, e quem vai acreditar na palavra de uma velha abandonada contra 2 filhos que parecem respeitáveis? Ângelo ficou pensativo por alguns minutos. Dona Ingrid, lembra quando eu disse que trabalhei na prefeitura por 30 anos? Bem, eu conheci muitas pessoas nessa época. Tenho um amigo advogado que talvez possa ajudar a senhora pro bono, apenas pela justiça da causa. Pro bono? Sem cobrar nada. Dr. Roberto Zimmermann é um homem íntegro que sempre defendeu os direitos dos idosos. Se eu explicar a situação para ele, tenho certeza de que ele ficará indignado o suficiente para aceitar o caso. Pela primeira vez desde a descoberta da carta, Ingrid sentiu uma centelha de esperança. O senhor faria isso por mim? Dona Ingrid, nós somos família agora. Uma família que escolhemos um ao outro. É claro que vou ajudá-la. No dia seguinte, Ângelo caminhou até a cidade para encontrar-se com o advogado. Ingrid passou o dia inteiro ansiosa, cuidando de Esperança e tentando se ocupar com as tarefas da casa, mas com a mente completamente voltada para o que poderia acontecer. Quando Ângelo voltou no final da tarde, trazia um sorriso no rosto que fez o coração de Ingrid saltar de alegria. Dr. Roberto ficou furioso com a história, relatou ele. Disse que casos de abandono de idosos estão se tornando muito comuns e que está na hora de alguém fazer um exemplo. Ele vai investigar a venda da casa e, se conseguir provar a fraude, poderá anular toda a transação. E isso significa o que exatamente? Significa que a senhora pode recuperar sua casa, Dona Ingrid, e seus filhos podem enfrentar consequências legais por fraude documental. Ingrid sentou-se pesadamente na cadeira da varanda, sentindo as pernas fraquejarem com a emoção.
A possibilidade de recuperar sua casa, seu lar de décadas, parecia um milagre. Mas tem uma condição, continuou Ângelo. Dr. Roberto vai precisar de alguma documentação que comprove que a senhora nunca assinou nenhuma procuração. Carteira de identidade, documentos pessoais, essas coisas. Eu tenho tudo na mala, respondeu Ingrid automaticamente. E então parou. A mala. Finalmente teria que abrir a mala de Heinrich. Naquela noite, depois do jantar, Ingrid ficou por muito tempo olhando para a mala de couro marrom. Ângelo havia se retirado respeitosamente para seu quarto, dando-lhe privacidade para o momento que sabia ser importante. Heinrich, sussurrou ela para a mala. Sei que você guardava essa mala com muito carinho. Sempre respeitei seus segredos, mas agora preciso dos meus documentos. Espero que me perdoe por abrir seu tesouro particular. Com dedos trêmulos, Ingrid desfez as travas antigas da mala. O som metálico das fechaduras ecoou no quarto silencioso como um prenúncio de revelações que estavam por vir. A mala se abriu com um rangido suave, que pareceu ecoar por toda a eternidade no silêncio do quarto. Ingrid prendeu a respiração ao ver o que estava diante de seus olhos. Não eram apenas seus documentos pessoais que Heinrich havia guardado ali, mas um verdadeiro tesouro de papéis organizados meticulosamente em pastas separadas. Na parte superior, encontrou exatamente o que procurava: sua carteira de identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento e outros documentos pessoais. Mas embaixo dessa primeira camada havia algo que a deixou completamente perplexa. Dezenas de envelopes lacrados, cada um com uma etiqueta escrita à mão pela caligrafia familiar de Heinrich. Ações da empresa madeireira Schmidt, lia um deles. Terrenos na Serra Catarinense, dizia outro. Investimentos Banco Regional, indicava um terceiro. Com mãos trêmulas, Ingrid abriu o primeiro envelope e encontrou certificados de ações de uma empresa que reconheceu imediatamente. A madeireira Schmidt era uma das mais prósperas de toda Santa Catarina, e segundo o documento em suas mãos, Heinrich possuía uma participação significativa na companhia. Como isso é possível? Murmurou ela, pegando outro envelope. Este continha escrituras de 3 terrenos diferentes na região serrana do estado. As propriedades eram descritas em detalhes, com mapas anexados e avaliações que indicavam valores astronômicos. Ingrid teve que se sentar na cama para não desmaiar ao perceber que os terrenos valiam centenas de milhares de reais. Envelope após envelope revelava investimentos que Heinrich havia feito secretamente ao longo de décadas. Ações de empresas prósperas, títulos do governo, aplicações financeiras e até mesmo participação em algumas propriedades comerciais em Blumenau. No fundo da mala, encontrou um caderno com a caligrafia meticulosa do marido, detalhando cada investimento, com datas, valores e projeções de crescimento. Meu Deus, Heinrich, sussurrou ela, folheando o caderno. Por que você nunca me contou sobre tudo isso? Na primeira página do caderno, encontrou uma carta dirigida a ela, escrita pela mão do marido. Com lágrimas nos olhos, leu as palavras que Heinrich havia deixado para ela. Minha querida Ingrid, se você está lendo esta carta, é porque algo aconteceu comigo e você finalmente abriu nossa reserva para emergências. Durante todos esses anos trabalhando como contador na prefeitura, fui economizando e investindo cada centavo que sobrava, sempre pensando no nosso futuro e na sua segurança. Nunca quis preocupá-la com questões financeiras, pois sei como você se angustia com dinheiro. Preferi que vivêssemos de forma simples e guardássemos tudo isso para quando realmente precisássemos. Espero que estes recursos possam dar a você a independência e dignidade que merece em seus últimos anos. Use este dinheiro para ser feliz, minha amor. E se nossos filhos um dia tentarem se aproveitar de você, saiba que esta herança é só sua, e eles não têm direito legal a nada disso. Heinrich, com todo o meu amor. Ingrid chorou por longos minutos, abraçada aos papéis que representavam décadas de trabalho silencioso e amor dedicado de seu falecido marido. Heinrich sempre havia sido um homem reservado sobre questões financeiras, mas ela jamais imaginou que por trás da simplicidade da vida que levavam havia uma fortuna sendo cuidadosamente construída. Pela manhã seguinte,
Quando contou a descoberta para Ângelo, ele ficou igualmente chocado. Dona Ingrid, a senhora está me dizendo que seu marido deixou uma fortuna guardada nesta mala por 15 anos? Eu mesma não consigo acreditar, respondeu ela, mostrando-lhe alguns dos documentos. Olha só este investimento aqui. Segundo os papéis, Heinrich comprou ações desta empresa têxtil quando ela ainda estava começando. Hoje, ela é uma das maiores do sul do país. Ângelo examinou os documentos com cuidado, ajustando os óculos para ler os valores. Dona Ingrid, com todo o respeito, mas a senhora é uma mulher muito rica. A palavra rica soou estranha aos ouvidos de Ingrid. Durante toda a vida, havia se considerado uma pessoa de classe média baixa, sempre cuidadosa com cada centavo, sempre preocupada em fazer o dinheiro durar até o fim do mês. A ideia de ter recursos abundantes era tão estranha que parecia irreal. O que eu faço com tudo isso, seu Ângelo? Não entendo nada de investimentos, de ações, de propriedades. Primeiro, a senhora precisa levar esses documentos para o Dr. Roberto. Ele poderá verificar se tudo está em ordem legalmente e ajudá-la a entender exatamente qual é o valor total da herança. Ângelo fez uma pausa. Segundo, a senhora agora tem os recursos para não apenas recuperar sua casa, mas também para viver com toda a dignidade que merece. Naquela mesma tarde, Ângelo e Ingrid caminharam até Blumenau para se encontrarem com o Dr. Roberto Zimmermann. O advogado era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e uma postura que irradiava seriedade e competência. Quando Ingrid mostrou os documentos da mala, ele ficou visivelmente impressionado. Senhora Müller, este é um patrimônio considerável. Vou precisar de alguns dias para verificar a situação atual de cada investimento, mas numa avaliação preliminar, estamos falando de uma herança de vários milhões de reais. Ingrid sentiu as pernas fraquejarem novamente. Milhões? Sim, senhora. Seu falecido esposo foi um investidor muito inteligente. Ele diversificou bem os investimentos e escolheu empresas sólidas que cresceram significativamente ao longo dos anos. Doutor, Roberto organizou os papéis em sua mesa. Agora, quanto à questão da sua casa, com estes recursos, a senhora pode facilmente contratar os melhores advogados do Estado para anular a venda fraudulenta. Mas, doutor Roberto, interveio Ângelo, a dona Ingrid está mais interessada na justiça do que na vingança. Ela quer apenas recuperar o que é seu por direito. E é exatamente isso que faremos. Vou entrar com uma ação de nulidade da venda por fraude documental ainda esta semana. Com os recursos de que a senhora agora dispõe, esse processo será resolvido rapidamente. Saindo do escritório do advogado, Ingrid caminhava pelas ruas de Blumenau em completo estado de choque. A cidade onde havia morado por décadas parecia diferente agora, como se ela a estivesse vendo através de novos olhos. Seu Ângelo, ainda não consigo acreditar que tudo isso está realmente acontecendo, disse ela enquanto caminhavam. Às vezes o destino tem formas muito estranhas de trabalhar, dona Ingrid. Seus filhos pensaram que estavam se livrando de um fardo, mas, na verdade, estavam abrindo o caminho para que a senhora descobrisse sua independência. Naquela noite, de volta à casa abandonada, Ingrid teve dificuldades para dormir. Não era ansiedade ou preocupação que a mantinha acordada, mas uma mistura estranha de gratidão, tristeza e algo que ela demorou para identificar como alívio. Finalmente, aos 74 anos, ela tinha os recursos para viver com dignidade, para fazer escolhas baseadas no que queria e não apenas no que podia pagar. Mas junto com essa liberdade, veio uma revelação dolorosa sobre seus filhos. Se eles descobrissem que ela tinha uma herança significativa, certamente tentariam se reaproximar. Klaus e Greta, que a haviam abandonado numa estrada como um objeto descartável, provavelmente mudariam completamente de atitude se soubessem do dinheiro. Heinrich estava certo, sussurrou ela para a escuridão do quarto. Eles sempre foram interesseiros. Eu é que não queria enxergar. Os dias seguintes passaram em uma correria de atividades que Ingrid não estava acostumada. Doutor, Roberto a levou ao banco para verificar a situação das aplicações financeiras, ao cartório de registro de imóveis para verificar as propriedades e a uma corretora de valores para entender melhor os investimentos em ações. Cada revelação
a deixava mais impressionada com a capacidade de Heinrich como investidor. Ele havia comprado terrenos que décadas depois se valorizaram enormemente devido à expansão urbana. Havia investido em pequenas empresas que cresceram e se tornaram grandes corporações. Havia diversificado os investimentos de forma que mesmo crises econômicas não afetassem significativamente o valor total do patrimônio. Seu marido era um gênio das finanças, comentou o gerente do banco durante uma das visitas. Todos estes investimentos foram feitos com uma visão de longo prazo extraordinária. Foi durante uma dessas idas à cidade que Ingrid começou a sentir os primeiros sinais de que algo estava errado com sua saúde. Uma fadiga excessiva após caminhadas que antes eram tranquilas. Uma falta de ar ocasional e uma dor no peito que vinha e ia sem explicação aparente. Seu Ângelo, disse ela uma manhã sentada na varanda com uma mão no peito. Acho que preciso ver um médico. Ângelo, que estava regando as plantas do jardim, largou imediatamente o regador e veio se sentar ao seu lado. O que a senhora está sentindo? Uma dor aqui no peito, e às vezes fico sem fôlego mesmo fazendo coisas simples. Ontem, só de varrer a cozinha, fiquei exausta. A preocupação no rosto de Ângelo era evidente. Vamos ao hospital agora mesmo, dona Ingrid. Não podemos brincar com essas coisas. Mas e se for algo sério? E se for meu coração? Não quero ser um peso para o senhor. Ângelo pegou as mãos dela entre as suas, com uma gentileza que a fez lembrar de Heinrich. Dona Ingrid, primeiro, a senhora nunca será um peso para mim. Segundo, agora a senhora tem recursos para ter o melhor atendimento médico disponível. E terceiro, vamos descobrir juntos o que está acontecendo e resolver. No hospital, os exames revelaram que Ingrid estava com problemas cardíacos que precisariam de acompanhamento médico constante e, possivelmente, uma cirurgia no futuro. O médico explicou que era uma condição tratável, mas que exigia cuidados. É irônico, comentou ela com Ângelo no caminho de volta para casa. Eu descubro que sou rica exatamente quando descubro que minha saúde está frágil. Talvez não seja ironia, dona Ingrid. Talvez seja o tempo certo para a senhora usar os recursos que Heinrich deixou exatamente para isso, para cuidar da sua saúde e ter uma vida melhor. Naquela noite, enquanto organizava os medicamentos que o médico havia prescrito, Ingrid pensou em quão drasticamente sua vida havia mudado em poucas semanas. De uma mulher abandonada e sem perspectivas, havia se tornado uma viúva independente, com recursos para enfrentar qualquer desafio. Mas mais importante que o dinheiro era a percepção de que havia encontrado em Ângelo um companheiro verdadeiro, alguém que se importava com ela pelos motivos certos. Diferente de Klaus e Greta, que sempre haviam visto nela apenas obrigações e inconvenientes, Ângelo a via como uma pessoa valiosa, independente de qualquer coisa que pudesse oferecer. Esperança, disse ela para a cabra que havia entrado no quarto e se deitado aos pés da cama. Acho que nossa sorte realmente mudou, mas agora precisamos decidir o que fazer com toda essa sorte. 2 semanas depois da descoberta médica de Ingrid, foi a vez de Ângelo começar a apresentar sintomas preocupantes. Tudo começou numa manhã quando ele estava cortando lenha para o fogão e subitamente se curvou, levando a mão ao peito com uma expressão de dor intensa. — Seu Ângelo! Gritou Ingrid correndo para ajudá-lo. — O que está sentindo? — É só um incômodo, dona Ingrid. Tentou ele minimizar, mas sua respiração estava claramente ofegante. Deve ser o esforço da lenha. Nada disso. Vamos ao hospital agora mesmo. Ingrid não aceitou protestos e, usando seus novos recursos, chamou um táxi para levá-los até Blumenau imediatamente. Os exames de Ângelo revelaram uma condição ainda mais séria que a dela. Seu coração precisava de uma cirurgia urgente, um procedimento que custaria uma fortuna e que exigiria uma longa recuperação. Senhor Bortolini, explicou o cardiologista, o senhor tem uma obstrução severa em 3 artérias principais. Sem a cirurgia, sua condição pode se tornar crítica em poucas semanas. Ângelo ficou pálido ao ouvir o diagnóstico, mas não pela gravidade de seu estado. Doutor, eu não tenho condições de pagar por uma cirurgia dessa magnitude. Acho que vou ter que me contentar com os medicamentos.
De jeito nenhum, interveio Ingrid, com uma firmeza que surpreendeu a todos. Seu Ângelo, o senhor vai fazer essa cirurgia e eu vou pagar por ela. Dona Ingrid, eu não posso aceitar isso. É dinheiro demais e a senhora mal me conhece há alguns meses. Eu conheço o senhor o suficiente para saber que é uma pessoa boa e decente, que me acolheu quando eu mais precisava. Agora é minha vez de ajudá-lo. Ingrid virou-se para o médico. Doutor, quando podemos agendar a cirurgia? E eu quero o melhor cirurgião disponível. O procedimento foi agendado para a semana seguinte, no melhor hospital particular da região. Ingrid insistiu que Ângelo fosse internado num quarto privado e tivesse todos os cuidados necessários para uma recuperação perfeita. Enquanto esperavam o dia da cirurgia, Dr. Roberto trouxe notícias excelentes sobre o processo legal de Ingrid. Ele havia conseguido provas irrefutáveis de que a venda da casa havia sido fraudulenta e a transação estava sendo anulada pela justiça. Senhora Müller, dentro de 2 semanas, a senhora terá sua casa de volta, anunciou o advogado durante uma visita à casa abandonada. E seus filhos terão que devolver integralmente o dinheiro que receberam pela venda, além de pagar multas por fraude documental. E eles já sabem disso? Perguntou Ingrid. Foram notificados ontem. Imagino que não devem estar muito felizes com a situação. Ingrid sentiu uma satisfação amarga. Não era vingança que buscava, mas justiça. Klaus e Greta haviam aprendido que ações têm consequências e que não se pode tratar os pais como objetos descartáveis sem enfrentar as repercussões legais. No dia da cirurgia de Ângelo, Ingrid passou horas na sala de espera do hospital, acompanhada apenas de Esperança, que havia sido autorizada a ficar com ela como animal de apoio emocional. O procedimento durou mais de 6 horas, e cada minuto parecia uma eternidade. Família do Sr. Ângelo Bortolini, chamou finalmente o cirurgião. Sou eu, respondeu Ingrid, levantando-se rapidamente. A cirurgia foi um sucesso completo. Conseguimos desobstruir todas as artérias e o coração dele está funcionando perfeitamente. Com os cuidados adequados, ele terá uma recuperação excelente. Ingrid chorou de alívio, abraçando Esperança como se a cabra pudesse entender toda a emoção do momento. Ângelo estava salvo, e ela tinha sido capaz de proporcionar a ele uma segunda chance de vida, assim como ele havia lhe dado uma segunda chance de dignidade. Durante a recuperação de Ângelo, que durou 3 semanas no hospital, Ingrid visitava todos os dias. Ela contratou uma enfermeira particular para acompanhá-lo durante as noites e se certificou de que ele tivesse toda a alimentação e cuidados necessários. Dona Ingrid, disse Ângelo numa tarde, já muito melhor e sentado na poltrona ao lado da cama, como posso um dia retribuir tanta generosidade? Seu Ângelo, generosidade se retribui com generosidade. O Senhor me deu abrigo e companhia quando eu mais precisava. Eu apenas paguei sua bondade com a mesma moeda. Mas isso deve ter custado uma fortuna que só tenho porque Heinrich trabalhou a vida inteira pensando no nosso futuro. Ele deixou esse dinheiro para me dar segurança e dignidade. Usar parte dele para salvar a vida de um amigo verdadeiro é exatamente o que ele aprovaria. Foi durante uma dessas visitas hospitalares que Ingrid recebeu uma ligação inesperada. O número no telefone não era conhecido, mas quando atendeu, reconheceu imediatamente a voz do outro lado da linha. Mãe, é a senhora mesmo? Era Klaus, e sua voz misturava surpresa, raiva e algo que parecia desespero. Ingrid ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o coração acelerar. Como Klaus havia conseguido seu número? E por que estava ligando? Klaus, respondeu ela finalmente, com uma calma que não sabia que possuía. Mãe, nós soubemos que a senhora está viva e que anulou a venda da casa. Precisa entender que fizemos tudo pensando no melhor para a senhora. Ah, foi pensando no melhor para mim que me abandonaram numa estrada deserta? A ironia na voz de Ingrid era cortante. Não foi abandono, mãe. Era para levar a senhora para uma casa de repouso. Mas a senhora fugiu no caminho. Ficamos desesperados procurando. Ingrid quase riu da criatividade da mentira de Klaus. E por acaso vocês me procuraram naquela estrada onde me deixaram? Voltaram para verificar se eu estava bem? O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Olha, mãe, podemos conversar sobre isso pessoalmente?
Greta e eu queremos nos reconciliar com a senhora. Erramos, admitimos, mas somos sua família. Família, repetiu Ingrid. Família não abandona uns aos outros numa estrada. Família não vende a casa de alguém sem autorização. Família não mente e não trapaceia. Mãe, por favor, nós sabemos que a senhora tem recursos agora. Podemos trabalhar juntos, formar uma verdadeira família novamente. Ali estava a verdade finalmente revelada. Klaus sabia da herança. De alguma forma, ele e Greta haviam descoberto que ela não era mais a velha pobre e dependente que eles pensavam, mas uma mulher com recursos significativos. Como vocês souberam sobre os recursos, Klaus? Dr. Roberto é conhecido na cidade, mãe. Quando ele começou a mover o processo para anular a venda, as pessoas comentaram. E também soubemos que a senhora tem estado no melhor hospital da região. 2 mais 2 são 4. Ingrid sentiu uma mistura de nojo e pena pelos filhos. Eles só se interessaram em retomar contato quando descobriram que ela tinha dinheiro. Durante todos os meses em que pensaram que ela havia morrido na estrada, nunca se importaram o suficiente para procurá-la. Klaus, eu vou ser muito clara com você, disse ela olhando pela janela do hospital, onde Ângelo dormia tranquilamente. Vocês tiveram sua chance de ser minha família e escolheram me tratar como lixo. Agora eu tenho uma nova família, pessoas que se importam comigo pelos motivos certos. Mãe, não pode estar falando sério. Nós somos seus filhos de sangue. Sangue não é o que faz uma família, Klaus. Amor, respeito e cuidado é que fazem. E vocês demonstraram que não sentem nenhuma dessas coisas por mim. A senhora não pode nos cortar da herança assim. Temos direitos, e ali estava a verdadeira motivação de Klaus. Não era amor filial ou remorso genuíno, mas simplesmente ganância. Ele queria sua parte do dinheiro de Heinrich. Klaus, vocês não têm direito algum sobre a herança do seu padrasto. Heinrich deixou tudo especificamente para mim, e eu farei o que quiser com esse dinheiro. Padrasto? Ele foi nosso pai por mais de 20 anos. Um pai que vocês raramente visitavam, que vocês tratavam com indiferença, e cuja morte vocês não lamentaram adequadamente. Heinrich sabia exatamente que tipo de pessoas vocês eram. Ingrid desligou o telefone sem esperar resposta. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva justa que havia estado crescendo em seu peito desde o abandono. Klaus e Greta haviam mostrado sua verdadeira natureza e agora tentavam voltar atrás apenas por interesse financeiro. Problemas, dona Ingrid? Perguntou Ângelo, que havia acordado durante a conversa. Nada que eu não possa resolver, seu Ângelo. Apenas fantasmas do passado tentando assombrar o presente. E como a senhora pretende lidar com esses fantasmas? Ingrid olhou pela janela do hospital, vendo a cidade de Blumenau se estender no horizonte. Uma ideia estava se formando em sua mente, algo que daria propósito verdadeiro ao dinheiro de Heinrich e que seria uma resposta definitiva aos filhos gananciosos. Seu Ângelo, o senhor já pensou em como seria maravilhoso se existisse um lugar onde idosos abandonados pudessem encontrar dignidade e uma nova família? Ângelo sorriu, como se pudesse adivinhar onde a conversa estava indo. Está pensando em algo específico, dona Ingrid? Estou pensando em transformar a herança de Heinrich em algo que realmente importa, algo que ajude pessoas como nós, que foram rejeitadas por suas famílias, mas que ainda têm muito amor para dar. Uma fundação. Exatamente. Uma fundação para idosos abandonados. Um lugar onde eles possam viver com dignidade, encontrar novos amigos e descobrir que a vida aos 70, 80 anos pode ser ainda mais rica do que imaginavam. Ângelo pegou a mão de Ingrid com uma expressão de profunda admiração. Dona Ingrid, essa é a ideia mais bonita que já ouvi. Heinrich ficaria orgulhoso da senhora. E Klaus e Greta aprenderão que o dinheiro que eles tanto cobiçam será usado para ajudar pessoas que eles desprezam. Será a lição perfeita sobre o valor da humanidade versus a ganância. Naquela noite, Ingrid saiu do hospital com uma sensação de propósito que não sentia há anos. Finalmente, havia encontrado uma forma de honrar a memória de Heinrich, de retribuir a bondade de Ângelo e de dar uma resposta definitiva aos filhos que a haviam traído. A fundação seria mais do que uma instituição de caridade,
seria sua vingança silenciosa e sua redenção pessoal. A alta médica de Ângelo chegou numa manhã ensolarada, que parecia simbolizar um novo começo para ambos. Ingrid havia contratado uma ambulância particular para levá-lo de volta à casa abandonada, onde ela havia feito algumas melhorias durante sua ausência. O quarto dele agora tinha uma cama hospitalar mais confortável, um aparelho para medir pressão arterial e todos os medicamentos organizados numa pequena farmácia improvisada. Dona Ingrid, a senhora transformou nossa casa num verdadeiro lar, comentou Ângelo, admirado com os cuidados que ela havia tomado. Nossa casa, repetiu ela, sorrindo. Gosto de como soa. Durante as primeiras semanas de recuperação, eles passavam longas tardes na varanda, planejando os detalhes da futura fundação. Ingrid havia contratado um arquiteto para elaborar projetos preliminares e estava estudando a legislação específica para instituições de assistência a idosos. Imaginei que poderíamos ter quartos individuais para preservar a privacidade de cada pessoa, mas também espaços comunitários onde todos possam se reunir, explicava Ingrid, mostrando os desenhos para Ângelo. Uma biblioteca, uma sala de jogos, uma cozinha comunitária onde quem quiser possa cozinhar. E jardins, acrescentou Ângelo. Muitos idosos têm o mesmo amor por plantas que a senhora tem. Seria terapêutico. Exato. E talvez possamos ter alguns animais também. Cabras como Esperança, galinhas, talvez até um cavalo manso para quem quiser passear. Esperança, como se entendesse que estava sendo mencionada, levantou a cabeça da grama onde pastava e baliu aprovadoramente, fazendo os dois rirem. Sabe, seu Ângelo, disse Ingrid numa tarde, às vezes fico pensando se Heinrich não planejou tudo isso de alguma forma. Como se ele soubesse que um dia eu precisaria desse dinheiro para algo maior do que apenas minha própria segurança. Talvez ele soubesse sim. Maridos que amam suas esposas de verdade têm um jeito de deixar presentes que só fazem sentido na hora certa. Foi durante essas conversas que Ingrid percebeu que seus sentimentos por Ângelo haviam evoluído além da gratidão e amizade. Havia algo na forma como ele a ouvia, como respeitava suas opiniões, como se preocupava com seu bem-estar, que despertava nela uma ternura que não sentia há muito tempo. Seu Ângelo, disse ela numa tarde, enquanto ele a ajudava a organizar os documentos da fundação. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro, dona Ingrid. O senhor já pensou em se casar novamente? Ângelo parou de organizar os papéis e a olhou com uma expressão surpresa. Bem, eu nunca pensei que encontraria alguém que pudesse entender minha situação. Por que pergunta? Ingrid sentiu o rosto corar como uma adolescente. É que nós nos tornamos uma família tão natural, não acha? E eu me sinto mais feliz ao lado do senhor do que me senti em muitos anos. Ângelo se aproximou da cadeira dela e pegou suas mãos com gentileza. Dona Ingrid, eu sinto o mesmo, mas não queria presumir nada. A senhora é uma mulher extraordinária e eu sou apenas um velho aposentado com o coração remendado. O senhor é um homem bom, íntegro e carinhoso. Idade não importa quando duas pessoas se complementam como nós nos complementamos. Então está me pedindo em casamento, dona Ingrid? Perguntou ele com um sorriso travesso. Talvez eu esteja, respondeu ela rindo. Nesse caso eu aceito com muito prazer. Eles se abraçaram ali na varanda, enquanto Esperança assistia curiosa e o sol se punha sobre as montanhas catarinenses. Era um momento simples, mas profundamente significativo. Dois idosos que haviam encontrado um no outro, não apenas companheirismo, mas um novo amor que era doce e tranquilo como uma brisa de verão. A notícia do noivado chegou aos ouvidos de Klaus e Greta através dos comentários da cidade. Em Blumenau, onde Ingrid havia morado durante décadas, as pessoas falavam sobre a viúva rica que estava construindo uma fundação e sobre seu novo companheiro. 3 dias depois do pedido de casamento, Klaus e Greta apareceram na porta da casa abandonada, sem aviso prévio. Ingrid estava no jardim cuidando das plantas, quando ouviu o som de um carro se aproximando. "Mãe!" gritou Greta, descendo do carro com uma expressão que misturava falsa preocupação e raiva contida. Klaus a seguiu, vestido com um terno caro que contrastava com a simplicidade do ambiente rural. "Mãe,
Precisamos conversar. Esta situação já foi longe demais. Ângelo saiu da casa ao ouvir vozes alteradas, posicionando-se discretamente ao lado de Ingrid, como um sinal silencioso de apoio. Klaus, Greta, disse Ingrid com uma calma impressionante. Que surpresa. É desagradável. Mãe, soubemos que a senhora está morando aqui neste lugar inadequado e agora inventou essa história de fundação e casamento, começou Greta. Isso não pode continuar. A senhora não está em condições de tomar decisões financeiras tão importantes. Não estou em condições? A voz de Ingrid permaneceu baixa, mas havia uma firmeza de aço nela. E quem decidiu isso? As mesmas pessoas que me abandonaram numa estrada. Mãe, nós cometemos um erro, admitiu Klaus mudando de estratégia. Mas isso não significa que a senhora deve jogar fora o futuro da família por raiva. Futuro da família? Que família, Klaus? Vocês me deixaram claro que eu não faço mais parte da família de vocês. Greta apontou para Ângelo com um gesto desdenhoso. E agora vai se casar com um completo estranho que obviamente só quer se aproveitar do dinheiro da senhora? Cuidado com o que diz sobre meu noivo, respondeu Ingrid, e a palavra noivo soou como uma bofetada nos filhos. Ângelo cuidou de mim quando vocês me abandonaram. Ele não sabia da herança quando me acolheu. Diferente de vocês, que só apareceram quando souberam que eu tinha dinheiro. Klaus tentou uma abordagem mais agressiva. Mãe, a senhora não pode transferir toda a herança do papai para uma fundação. Nós temos direitos legais como herdeiros. Heinrich não era pai biológico de vocês, Klaus. E ele deixou tudo especificamente para mim, sabendo exatamente que tipo de pessoas vocês eram. Isso é mentira, gritou Greta. Ele sempre nos tratou como filhos. Tratou sim, e vocês o trataram com indiferença. Quantas vezes visitaram ele quando estava doente? Quantas vezes se importaram com ele depois do funeral? Heinrich sabia que vocês só se aproximavam quando precisavam de algo. Ângelo, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Com licença, mas acho que vocês já disseram o suficiente. Ingrid deixou clara sua posição, e vocês não têm direito de vir aqui perturbá-la. E quem é você para se meter na nossa família? Klaus se virou agressivamente para Ângelo. Eu sou o homem que estava aqui quando ela precisou, diferente de vocês que estavam ausentes, respondeu Ângelo com dignidade. Isso vai acabar aqui, disse Klaus, tirando um telefone do bolso. Vou ligar para o meu advogado. A senhora não tem competência mental para administrar uma herança dessa magnitude. Vamos provar que está sendo influenciada por esse aproveitador. Ingrid riu, um som amargo que fez Klaus parar de discar. Pois ligue, Klaus. Meu advogado, doutor. Roberto Zimmermann terá prazer em explicar para o seu advogado como funciona a lei quando se trata de heranças deixadas especificamente para um cônjuge. E também poderá explicar as penalidades por assédio a idosos. Isso não vai ficar assim, mãe, ameaçou Greta. Vamos entrar na justiça e provar que a senhora está sendo manipulada. Vocês façam o que quiserem, respondeu Ingrid, mas agora saiam da minha propriedade. E não voltem sem serem convidados, porque da próxima vez vou chamar a polícia. Klaus e Greta subiram no carro com expressões furiosas, mas Ingrid percebeu algo mais na postura deles. Desespero. Eles realmente acreditavam que tinham direito ao dinheiro de Heinrich, e a perspectiva de vê-lo sendo usado para uma fundação os apavorava. Eles vão tentar criar problemas, comentou Ângelo depois que o carro desapareceu. Podem tentar, respondeu Ingrid. Mas, doutor, Roberto já me garantiu que a herança é minha por direito, e eu posso fazer o que quiser com ela. Heinrich foi muito cuidadoso ao redigir seu testamento. Naquela noite, Ingrid e Ângelo tomaram uma decisão importante. Acelerariam os preparativos para o casamento e para a criação legal da fundação. Quanto mais rápido esses processos fossem concluídos, menos chances Klaus e Greta teriam de criar obstáculos legais. Sabe, dona Ingrid, disse Ângelo enquanto revisavam os documentos da fundação, eu tenho uma ideia para o nome da instituição. Qual? Fundação Esperança, em homenagem à nossa cabra, que de certa forma foi quem nos reuniu, e também porque esperança é o que oferecemos para idosos que perderam a fé na família. Ingrid sorriu acariciando Esperança, que estava deitada aos seus pés. Fundação Esperança. É perfeito. Nos dias seguintes, doutor,
Roberto trabalhou intensivamente para acelerar todos os processos legais. O casamento foi marcado para a semana seguinte, numa cerimônia simples no cartório, com apenas algumas testemunhas. A fundação seria oficialmente registrada logo depois, garantindo que o dinheiro de Heinrich fosse protegido legalmente para o propósito que Ingrid havia escolhido. Klaus e Greta tentaram entrar com uma ação questionando sua competência mental, relatou o Dr. Roberto numa de suas visitas. Mas eu já consegui uma avaliação psiquiátrica que comprova que a senhora está em perfeitas condições mentais. O processo deles não tem chance de prosperar. E quanto à fundação? Está tudo encaminhado. Em 2 semanas, a Fundação Esperança será uma realidade legal e todo o patrimônio estará protegido para esse fim. Ingrid sentiu uma satisfação profunda. Klaus e Greta haviam perdido não apenas o acesso ao dinheiro que cobiçavam, mas também qualquer chance de reconquistarem seu afeto. Eles haviam mostrado sua verdadeira natureza, e agora teriam que viver com as consequências de suas escolhas. Heinrich, sussurrou ela naquela noite, olhando para a foto do marido que havia colocado na mesinha de cabeceira. Seu dinheiro vai ajudar pessoas que realmente precisam, e vai dar uma lição de vida para Klaus e Greta. Acho que é exatamente isso que você aprovaria. Esperança, que dormia aos pés da cama, baliu baixinho como se concordasse. Ingrid sorriu e fechou os olhos, sentindo-se em paz pela primeira vez em muitos anos. A vingança mais doce não era prejudicar Klaus e Greta diretamente, mas mostrar para eles o valor da verdadeira família e generosidade, coisas que eles nunca compreenderam e talvez nunca compreenderiam. O casamento de Ingrid e Ângelo aconteceu numa manhã dourada com apenas Dr. Roberto e sua esposa como testemunhas. Ingrid usava um vestido azul claro simples, mas elegante, que havia comprado especialmente para tal ocasião, enquanto Ângelo vestia um terno marrom bem cortado que o fazia parecer 10 anos mais jovem. Eu, Ingrid Müller, aceito você, Ângelo Bortolini, como meu esposo, disse ela com uma voz firme e emocionada, para compartilharmos o resto de nossas vidas com amor, respeito e companheirismo. Eu, Ângelo Bortolini, aceito você, Ingrid Müller, como minha esposa, respondeu ele, segurando suas mãos com carinho, para construirmos juntos uma família baseada na verdadeira afeição e no cuidado mútuo. Esperança assistiu à cerimônia do jardim do cartório, onde havia sido autorizada a ficar durante a celebração. Quando os noivos se beijaram para selar a união, ela baliu aprovadoramente, arrancando risos de todos os presentes. Agora vocês são oficialmente a família mais doce que conheço, comentou o Dr. Roberto depois da cerimônia, e também uma das mais determinadas. A documentação da Fundação Esperança está pronta para ser assinada. A lua de mel do casal foi passar 3 dias numa pousada charmosa na Serra Catarinense, onde puderam relaxar e planejar os próximos passos de sua vida juntos. Ângelo se recuperava rapidamente da cirurgia, e Ingrid sentia que sua própria saúde havia melhorado significativamente desde que encontrara propósito e companheirismo. Senhora Bortolini, disse Ângelo no café da manhã do último dia da viagem, testando o novo sobrenome de Ingrid. Senhor Bortolini, respondeu ela sorrindo, gosto de como soa. Somos uma família de verdade agora. Quando voltaram para casa, encontraram uma surpresa esperando por eles. Uma jovem jornalista da Gazeta de Blumenau estava na porta acompanhada de um fotógrafo. Senhora Bortolini, meu nome é Carolina Santos, sou repórter. Gostaria de conversar com a senhora sobre a Fundação Esperança. Sua história chegou até nossa redação e achamos que os leitores gostariam de conhecê-la. Ingrid e Ângelo se entreolharam. Não haviam imaginado que a fundação despertaria interesse da imprensa antes mesmo de estar funcionando. Como souberam sobre nós? Perguntou Ingrid. Uma fonte no cartório nos contou sobre uma viúva que havia criado uma fundação milionária para idosos abandonados depois de ser abandonada pelos próprios filhos. É uma história muito tocante. Depois de conversarem em particular, Ingrid decidiu dar a entrevista. Talvez a divulgação pudesse ajudar a fundação a alcançar mais pessoas que precisassem de ajuda. A conversa aconteceu na varanda da casa, com Esperança ocasionalmente aparecendo no fundo das fotos.
Ingrid contou sua história com honestidade, desde o abandono na estrada até a descoberta da herança e a decisão de criar a fundação. Por que a senhora decidiu usar sua herança para ajudar outros idosos, ao invés de simplesmente viver confortavelmente? Perguntou a jornalista. Porque descobri que a maior riqueza não está no que temos, mas no que podemos dar. Heinrich deixou esse dinheiro para me dar segurança, mas a verdadeira segurança vem de saber que estamos fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E seus filhos? Como reagiram à sua decisão? Ingrid hesitou por um momento, mas decidiu ser sincera. Meus filhos só demonstraram interesse em mim depois que souberam da herança. Isso me ensinou que a família real é aquela que escolhemos, não necessariamente aquela em que nascemos. A matéria foi publicada 3 dias depois, ocupando 2 páginas completas do jornal com o título De abandonada a beneficiosa. Viúva cria fundação milionária para idosos rejeitados. As fotos mostravam Ingrid e Ângelo sorridentes na varanda, Esperança no jardim e os projetos arquitetônicos da futura fundação. A repercussão foi imediata e surpreendente. O telefone da casa não parava de tocar com ligações de pessoas interessadas em saber mais sobre a fundação. Idosos querendo se candidatar para morarem lá e voluntários oferecendo ajuda. Dona Ingrid, aqui é Maria das Dores de Joinville. Li sua história no jornal e chorei muito. Meus filhos também me abandonaram numa casa de repouso terrível e fugiram sem deixar endereço. A fundação da senhora já está funcionando? Olá, meu nome é João Cardoso, sou de Florianópolis. Minha família me colocou num asilo público e disse que não podia me visitar por causa da distância. Será que teria uma vaga para mim na Fundação Esperança? Senhora Bortolini, sou advogada especialista em direitos dos idosos. Gostaria de oferecer meus serviços voluntários para ajudar na fundação. Cada telefonema tocava profundamente o coração de Ingrid. Ela não imaginava que existissem tantos idosos na mesma situação que a sua, abandonados por filhos ingratatos e vivendo em condições inadequadas. Ângelo, disse ela numa noite, depois de anotar o 10º pedido de vaga do dia. Acho que vamos precisar de uma fundação muito maior do que imaginávamos. Ou várias fundações menores espalhadas pelo estado, sugeriu ele. Tenho um amigo que é corretor de imóveis aposentado. Poderíamos pedir para ele procurar propriedades adequadas em diferentes cidades. A ideia de expandir o projeto entusiasmou Ingrid. Com os recursos de Heinrich, seria possível criar uma rede de casas de acolhimento para idosos abandonados, oferecendo não apenas moradia, mas dignidade e senso de família para pessoas que haviam perdido a esperança. Foi durante essas primeiras semanas de planejamento expandido que Klaus e Greta fizeram sua jogada mais desesperada. Doutor, Roberto ligou numa manhã com notícias preocupantes. Ingrid, seus filhos conseguiram um advogado para entrar com uma ação mais elaborada. Estão alegando que a senhora está sendo vítima de abuso financeiro e psicológico por parte de Ângelo e querem que um juiz nomeie um curador para administrar sua herança. Mas isso é ridículo. Eu estou em perfeitas condições mentais e todas as decisões foram minhas. Eu sei, mas eles trouxeram algumas evidências fabricadas. Subornou um ex-funcionário do hospital para dizer que a senhora parecia confusa durante a internação de Ângelo, e conseguiram depoimentos de vizinhos da sua antiga casa dizendo que a senhora estava se comportando de forma estranha nos meses antes do abandono. Ingrid sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Klaus e Greta não apenas a haviam abandonado, mas agora estavam inventando mentiras para tentar roubar sua autonomia. O que podemos fazer? Precisamos de uma avaliação psiquiátrica e neurológica completa, feita por profissionais renomados. E seria bom ter testemunhas que possam atestar sua lucidez e a legitimidade de seu casamento com Ângelo. Eu tenho uma ideia melhor, disse Ingrid, com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. E se organizarmos uma audiência pública sobre o caso, com jornalistas presentes? Klaus e Greta querem questionar minha sanidade mental? Então que façam isso na frente de toda a cidade. Dr. Roberto ficou impressionado com a estratégia. É arriscado, Ingrid, mas pode ser brilhante,
Se a senhora demonstrar publicamente sua lucidez e articular claramente suas motivações, será difícil para qualquer juiz considerar que precisa de curatela. Então vamos fazer isso, e vou convidar todos os idosos que me ligaram pedindo ajuda para estarem presentes. Quero que Klaus e Greta vejam quantas pessoas são abandonadas por suas famílias e entendam por que a Fundação Esperança é necessária. A audiência foi agendada para 2 semanas depois, no Fórum de Blumenau. Carolina Santos, a jornalista que havia escrito a primeira matéria, conseguiu autorização para cobrir o evento com uma equipe da televisão local. Nos dias que antecederam a audiência, Ingrid recebeu dezenas de cartas de apoio de leitores que haviam se identificado com sua história. Muitas vinham de filhos adultos que se sentiram envergonhados ao ler sobre o abandono de Klaus e Greta, e que escreveram prometendo cuidar melhor de seus pais idosos. Veja só esta carta, Ângelo, disse Ingrid numa tarde, lendo uma correspondência que a havia emocionado particularmente. É de uma moça de Joinville que disse que a nossa história a fez perceber que estava negligenciando a mãe viúva. Ela escreveu pedindo desculpas e prometendo que vai buscar a mãe para morar com ela. Nossa história está fazendo diferença mesmo antes da fundação funcionar, observou Ângelo. Acho que isso vai impressionar o juiz. Espero que sim, porque se Klaus e Greta conseguirem me internar ou nomear um curador, todos esses idosos que dependem da Fundação Esperança ficarão sem esperança novamente. Na véspera da audiência, Ingrid mal conseguiu dormir. Não era medo do processo legal que a mantinha acordada, mas a responsabilidade de representar todos os idosos abandonados que haviam depositado suas esperanças na fundação. Ela sabia que o dia seguinte definiria não apenas seu futuro, mas o futuro de dezenas de pessoas que precisavam de uma segunda chance na vida. Heinrich, sussurrou ela para a foto do marido, amanhã vou precisar de toda a força e sabedoria que você sempre disse que eu tinha. Espero que esteja orgulhoso do que estamos fazendo com seu legado. Esperança, que dormia aos pés da cama, baliu baixinho como se quisesse tranquilizá-la. Ingrid sorriu e finalmente conseguiu relaxar. Independente do que acontecesse na audiência, ela sabia que havia encontrado sua verdadeira família e seu verdadeiro propósito. Klaus e Greta poderiam tentar destruir seus planos, mas não poderiam destruir o amor e a determinação que ela havia encontrado em sua nova vida. O dia da audiência amanheceu nublado, mas Ingrid acordou com uma clareza mental e determinação que não sentia há décadas. Ela escolheu um vestido azul marinho discreto, mas elegante, penteou os cabelos com cuidado e colocou a única joia que possuía, uma corrente com uma pequena cruz que Heinrich havia lhe dado no primeiro aniversário de casamento. "Está pronta para isso, minha querida?" perguntou Ângelo, ajustando a gravata. Ele também estava nervoso, mas tentava transmitir confiança para apoiar a esposa. "Mais pronta do que nunca", respondeu Ingrid. "Hoje, Klaus e Greta vão descobrir que subestimaram completamente a mãe que abandonaram." Quando chegaram ao Fórum de Blumenau, Ingrid ficou emocionada com o que viu. Dezenas de pessoas estavam aguardando na porta. Idosos que haviam lido sua história no jornal, familiares que queriam demonstrar apoio e curiosos que acompanhavam o caso através da imprensa. Carolina Santos estava lá com uma equipe completa de televisão e havia repórteres de outros veículos também. "Senhora Bortolini", chamou um senhor de cerca de 80 anos, aproximando-se com dificuldade, mas com os olhos brilhantes. "Sou Osvaldo Pereira, de Joinville. Meus filhos me deixaram num asilo público terrível. Vim aqui para torcer pela senhora e pela fundação." "Dona Ingrid", disse uma senhora baixinha e simpática, "sou Conceição Silva, viúva. Minha família me trata como um estorvo. A fundação da senhora é a esperança de todas nós." Uma após outra, pessoas se aproximaram para cumprimentá-la e contar rapidamente suas histórias. Ingrid percebeu que não estava lutando apenas por si mesma, mas representando uma multidão de idosos que haviam sido rejeitados e esquecidos por suas famílias. "Meu Deus", sussurrou Ângelo, "olha quanta gente veio apoiar você." "Não", corrigiu Ingrid, "vieram apoiar a esperança de uma vida melhor para todos nós." Dentro do tribunal, o ambiente era tenso. Klaus e Greta estavam sentados com seu advogado,
Dr. Henrique Ferreira, um homem de aparência arrogante que claramente havia sido bem pago para representá-los. Eles evitavam olhar diretamente para Ingrid, mas ela podia ver o nervosismo nos rostinhos que um dia haviam sido infantis e adoráveis. O juiz, Dr. Maurício Santos, era um homem de cerca de 50 anos, conhecido por sua imparcialidade e bom senso. Ele olhou para o tribunal lotado com uma expressão de surpresa. Claramente não esperava tanto interesse público no caso. Bem, começou o juiz, estamos aqui para avaliar o pedido de curatela requerido pelos filhos da senhora Ingrid Müller Bortolini, alegando incapacidade mental para administrar seus bens. Vamos começar ouvindo os requerentes. Dr. Henrique Ferreira se levantou com pompa excessiva. Meritíssimo, meus constituintes Klaus e Greta Müller estão profundamente preocupados com o estado mental de sua mãe. Em poucos meses, ela abandonou sua casa, casou-se com um completo estranho e decidiu doar uma herança milionária para uma fundação duvidosa. Isso são claramente sinais de demência senil e influência indevida. E que evidências vocês têm para sustentar essas alegações? Perguntou o juiz. Temos o depoimento de um funcionário do hospital que atestou o comportamento confuso da senhora Bortolini e testemunhas que confirmam comportamento errático antes de ela deixar sua residência. Doutor. Roberto se levantou. Meritíssimo, gostaria de apresentar evidências em contrário. Ele entregou ao juiz uma pasta espessa. Avaliação psiquiátrica completa realizada pela doutora Helena Zimmermann, uma das neuropsiquiatras mais respeitadas do Estado, confirmando plena capacidade mental da senhora Bortolini, e também uma investigação sobre as supostas testemunhas da parte contrária. O juiz examinou os documentos em silêncio por vários minutos. Sua expressão foi se tornando cada vez mais séria. Dr. Ferreira, vejo aqui que uma de suas testemunhas, um tal de Marcos Oliveira, ex-funcionário do hospital, foi demitido por má conduta e tem pendências criminais por falsificação de documentos. E as outras testemunhas são vizinhos que, segundo esta investigação, receberam pagamentos para dar seus depoimentos. Dr. Henrique Ferreira empalideceu visivelmente. Meritíssimo, eu não tinha conhecimento. Além disso, continuou o juiz, tenho aqui gravações que gostaria que fossem reproduzidas para o tribunal. Dr. Roberto se levantou novamente. Meritíssimo, durante a investigação do caso, descobrimos que a senhora Bortolini, prevendo possíveis complicações legais, teve a prudência de gravar algumas conversas telefônicas que considera relevantes. Ingrid sentiu o coração acelerar. Ela havia esquecido de mencionar para Ângelo que, por conselho de Dr. Roberto, havia gravado todas as ligações que recebeu de Klaus após a descoberta de que estava viva. Primeira gravação, anunciou o Dr. Roberto. Ligação de Klaus Müller para sua mãe há 3 semanas. A voz de Klaus ecoou pelo tribunal através dos alto-falantes. Mãe, nós sabemos que a senhora tem recursos agora. Podemos trabalhar juntos, formar uma verdadeira família novamente. E em seguida a resposta de Ingrid. Como vocês souberam sobre os recursos, Klaus? Dr. Roberto é conhecido na cidade, mãe. Quando ele começou a mover o processo para anular a venda, as pessoas comentaram. A gravação continuou mostrando claramente que Klaus só havia entrado em contato quando soube do dinheiro e suas ameaças quando percebeu que não teria acesso à herança. Segunda gravação, continuou o doutor. Roberto, conversa entre Klaus e Greta Müller, captada acidentalmente quando Klaus esqueceu de desligar o telefone após a primeira chamada. Desta vez, foram as vozes dos 2 irmãos que preencheram o silêncio do tribunal. Klaus, se ela realmente tem tanto dinheiro assim, temos que encontrar um jeito de anular esse casamento e essa fundação ridícula. Já estou pensando nisso, Greta. Podemos alegar que ela está senil, que o velho está se aproveitando dela. E se isso não funcionar? Então vamos ter que encontrar outras formas de resolver o problema. Aquele dinheiro é nosso por direito. O tribunal ficou em completo silêncio após a gravação. Klaus e Greta estavam pálidos como fantasmas e Dr. Henrique sussurrava urgentemente com eles. Meritíssimo, disse doutor. Roberto, essas gravações demonstram claramente que os requerentes não estão agindo por preocupação genuína com o bem-estar de sua mãe,
mas por interesse puramente financeiro. E as ameaças implícitas na segunda gravação sugerem possíveis crimes contra a pessoa idosa. O juiz se virou para Ingrid. Senhora Bortolini, gostaria de fazer uma declaração? Ingrid se levantou lentamente, sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Este era o momento de falar não apenas por si mesma, mas por todos os idosos que haviam sido abandonados e desrespeitados. Meritíssimo, começou ela com uma voz firme e clara. Eu não sou uma vítima. Sou uma mulher de 74 anos que trabalhou a vida inteira, que criou 2 filhos com amor e dedicação, que cuidou do marido doente até seus últimos dias e que está em plena posse de suas faculdades mentais. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Klaus e Greta. Meus filhos me abandonaram numa estrada deserta porque acharam que eu era um fardo financeiro. Venderam minha casa fraudulentamente e desapareceram presumindo que eu morreria sozinha. Durante todos esses meses em que pensaram que eu estava morta, nunca se preocuparam em me procurar. Só retomaram contato quando souberam que eu tinha recursos. Sua voz se fortaleceu ainda mais. Agora querem questionar minha sanidade mental porque não aprovo o uso que decidi dar à herança do meu falecido marido? Heinrich trabalhou décadas para construir esse patrimônio e me deixou uma carta específica dizendo que era para me dar independência e segurança. Usar esse dinheiro para ajudar outros idosos em situação similar à minha é exatamente o que ele aprovaria. Ingrid gesticulou para as pessoas no tribunal. Olhem ao redor, meritíssimo. Quantos idosos vieram aqui hoje buscando esperança? Quantas famílias abandonaram seus pais e mães como se fossem objetos descartáveis? A Fundação Esperança não é um capricho senil, é uma necessidade social urgente. Ela se virou novamente para Klaus e Greta. Vocês querem esse dinheiro porque acham que têm direito a ele, mas direitos se conquistam com amor, cuidado e respeito. Vocês demonstraram apenas ganância e crueldade. O tribunal estava completamente silencioso e várias pessoas no público tinham lágrimas nos olhos. Senhor juiz, concluiu Ingrid, eu escolho usar minha herança para construir uma família real com pessoas que se importam genuinamente umas com as outras. Klaus e Greta tiveram 50 anos para demonstrar amor filial verdadeiro. Agora é tarde demais. Quando Ingrid se sentou, houve um murmúrio de aprovação do público. O juiz bateu o martelo para pedir silêncio, mas era evidente que a declaração havia causado forte impacto. Doutor Ferreira, disse o juiz, seus constituintes gostariam de fazer alguma declaração em sua defesa? Klaus e Greta sussurravam furiosamente com o advogado, que parecia cada vez mais desconfortável. Meritíssimo, considerando as evidências apresentadas e a gravação das conversas, gostaria de solicitar um recesso para consultar meus constituintes. Recesso negado, respondeu o juiz firmemente. As evidências são claras. Não apenas não há qualquer indicação de incapacidade mental da senhora Bortolini, como há evidências de que este processo foi motivado exclusivamente por ganância. O juiz fez uma pausa, organizando seus papéis. Além disso, as gravações revelam possíveis crimes de ameaça e coação contra a pessoa idosa, assuntos que serão encaminhados ao Ministério Público para investigação. Klaus tentou se levantar. Meritíssimo, eu posso explicar. Sr. Müller, o senhor terá oportunidade de se explicar quando for formalmente investigado pelas autoridades competentes. O juiz bateu o martelo final. O pedido de curatela é negado integralmente. A senhora Ingrid Müller Bortolini está em plenas condições de administrar seus bens e tomar suas próprias decisões. Este tribunal reconhece a legitimidade de suas escolhas pessoais e financeiras. O tribunal explodiu em aplausos. Dezenas de idosos se levantaram e gritaram palavras de apoio, enquanto Klaus e Greta saíam rapidamente pela porta dos fundos, evitando as câmeras e os olhares acusadores. Lá fora, Ingrid foi cercada por jornalistas e apoiadores. Carolina Santos conseguiu uma entrevista rápida. Senhora Bortolini, como se sente após esta vitória? Sinto que a justiça foi feita, respondeu Ingrid. Não apenas para mim, mas para todos os idosos que merecem ser tratados com dignidade e respeito. E a Fundação Esperança? Começamos a construir na próxima semana.
O primeiro prédio ficará pronto em 6 meses e terá vagas para 50 pessoas. Já temos uma lista de espera com mais de 100 nomes. Naquela noite, de volta à sua casa, Ingrid e Ângelo se sentaram na varanda para assistir ao pôr do sol. Esperança estava deitada entre eles, mastigando tranquilamente um capim. Conseguimos, meu amor, disse Ângelo pegando a mão de Ingrid. A fundação vai se tornar realidade. Conseguimos mais do que isso, respondeu ela. Mostramos que a verdadeira família é aquela que escolhemos com o coração, não aquela que nos é imposta pelo sangue. Esperança baliu aprovadoramente, como se entendesse que algo importante havia se resolvido. No horizonte, as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu de Santa Catarina, iluminando o caminho para um futuro onde idosos abandonados teriam uma segunda chance de encontrar amor e dignidade. A guerra havia terminado e a esperança havia vencido. 6 meses depois da audiência que mudou suas vidas, Ingrid acordou no dia mais importante, desde que descobrira a herança de Heinrich. Era o dia da inauguração oficial da Fundação Esperança, e 50 idosos que haviam sido abandonados por suas famílias finalmente teriam um lar digno e uma nova família escolhida. O complexo da fundação havia ficado ainda mais bonito do que os projetos originais mostravam. Construído numa área de 5 hectares nos arredores de Blumenau, contava com quartos individuais confortáveis, uma biblioteca ampla, salas de convivência aconchegantes, uma cozinha comunitária equipada, jardins terapêuticos e até mesmo um pequeno auditório para atividades culturais. Havia também um ambulatório médico completo e uma farmácia, garantindo que todos os residentes teriam acesso a cuidados de saúde de qualidade. Bom dia, minha querida presidente, brincou Ângelo entrando no escritório que Ingrid havia montado no prédio administrativo da fundação. Bom dia, meu querido vice-presidente, respondeu ela sorrindo. Ângelo havia se tornado seu braço direito na administração da fundação, usando sua experiência na prefeitura para lidar com questões burocráticas e logísticas. Está tudo pronto para a cerimônia de hoje. Os 50 novos moradores chegaram ontem e estão se instalando. Alguns até já começaram a cuidar dos jardins. Ingrid olhou pela janela e viu vários idosos caminhando pelos jardins, alguns em pequenos grupos conversando animadamente, outros cuidando das plantas ou simplesmente apreciando o sol matinal. Era exatamente a cena que havia sonhado quando decidiu criar a fundação. E Esperança? Como estão os filhotes? Ela está na área dos animais com os 3 pequenos. Ontem à noite, os nomes foram escolhidos pelos moradores: Fé, Amor e Alegria. Ingrid sorriu ao saber que os filhotes de Esperança haviam recebido nomes tão significativos. Era como se fossem símbolos do que a fundação representava para todos ali. A cerimônia de inauguração estava marcada para as 10 horas da manhã, com a presença do prefeito de Blumenau, representantes de outras instituições de assistência social e dezenas de jornalistas que haviam acompanhado a história de Ingrid desde o início. Durante os preparativos finais, Dr. Roberto chegou com notícias sobre Klaus e Greta. Ingrid, achei que você deveria saber. Seus filhos estão enfrentando sérios problemas legais. A investigação do Ministério Público descobriu que eles cometeram fraude documental não apenas no seu caso, mas também na venda de outras propriedades. Klaus pode pegar até 5 anos de prisão. Ingrid sentiu uma pontada de tristeza, não por Klaus e Greta, mas pela lembrança das crianças que um dia haviam sido. Como eles estão financeiramente? Tiveram que devolver todo o dinheiro da venda fraudulenta da sua casa, pagar multas pesadas e ainda enfrentam processos de outras vítimas. Pelo que sei, estão praticamente falidos. Eu não sinto prazer com o sofrimento deles, disse Ingrid pensativamente. Apenas tristeza por terem escolhido esse caminho. Você é uma pessoa muito generosa, Ingrid. Mas eles criaram essa situação sozinhos. A cerimônia de inauguração foi emocionante, desde o primeiro momento. Osvaldo Pereira, o idoso de 80 anos que havia apoiado Ingrid na audiência, foi convidado para cortar a fita simbólica junto com ela. Dona Ingrid, disse ele com lágrimas nos olhos, a senhora não imagina o que significa para nós ter um lugar onde somos tratados como seres humanos valiosos, não como estorvos. Seu Osvaldo,
Aqui todos nós somos uma família. Não existe hierarquia, não existem favoritos. Existem apenas pessoas que se importam umas com as outras. Durante seu discurso na inauguração, Ingrid falou com o coração aberto para a plateia que lotava o auditório da fundação. Há menos de um ano, eu estava perdida numa estrada empoeirada, abandonada e sem esperança. Hoje estou aqui, rodeada por 50 pessoas que se tornaram minha verdadeira família, inaugurando um projeto que já tem lista de espera para outras 2 unidades que construiremos no próximo ano. A plateia aplaudiu entusiasmadamente. A Fundação Esperança não é apenas um lar para idosos. É um símbolo de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para encontrar amor verdadeiro, e nunca é tarde para descobrir que nossa maior riqueza está na capacidade de cuidar uns dos outros. Após a cerimônia oficial, Ingrid e Ângelo caminharam pelos jardins da fundação, observando os novos moradores interagirem entre si. Conceição Silva, a senhora baixinha que havia apoiado Ingrid no tribunal, estava ensinando outras mulheres a fazer tricô na varanda do prédio principal. João Cardoso, o idoso de Florianópolis, havia se oferecido para dar aulas de xadrez na biblioteca. Olha só, Ângelo, observou Ingrid. Eles estão criando suas próprias atividades, formando seus próprios grupos de amizade. É exatamente o que esperávamos. E olha ali, apontou Ângelo para um canto do jardim onde Esperança estava deitada na sombra, cercada pelos 3 filhotes e por meia dúzia de moradores que a acariciavam carinhosamente. Acho que nossa cabra virou mascote oficial. Naquela noite, depois que todos os convidados da inauguração haviam partido, Ingrid e Ângelo jantaram na cozinha comunitária com alguns dos novos moradores. A conversa fluía naturalmente, com histórias de vida sendo compartilhadas e planos para atividades futuras sendo discutidos. Dona Ingrid, disse Maria das Dores, uma senhora de 78 anos que havia ligado logo após a primeira matéria no jornal. A senhora salvou nossas vidas. Eu estava definhando naquele asilo terrível em Joinville, sem ninguém para conversar, comendo comida sem gosto, dormindo num quarto com mais 5 pessoas. Aqui me sinto em casa pela primeira vez em anos. Maria, quem salvou nossas vidas foi o fato de termos encontrado uns aos outros. Eu sozinha não seria nada. Nós juntos somos uma família. Foram estabelecidas tradições que se tornaram rapidamente queridas por todos. Todas as manhãs havia um café coletivo no jardim, onde quem quisesse podia participar. Às tardes, havia atividades opcionais como artesanato, leitura, jardinagem ou simplesmente conversas na varanda. As noites eram livres, mas muitos escolhiam assistir filmes antigos no auditório ou jogar cartas na sala de jogos. 3 meses após a inauguração, a fundação recebeu uma visita inesperada. Dr. Roberto chegou no escritório de Ingrid com uma expressão preocupada. Ingrid, Klaus e Greta estão aqui fora. Querem falar com você. Ingrid sentiu o estômago se apertar. Depois de todo esse tempo, o que eles poderiam querer? Estão sozinhos? Sim, sem advogados. Parecem diferentes, mais humildes. Deixe-os entrar, mas quero que você e Ângelo estejam presentes. Klaus e Greta entraram no escritório com uma postura completamente diferente da última vez que os vira. Estavam visivelmente mais magros, com roupas simples e baratas, e uma expressão de derrota nos rostos. Greta havia estado chorando, e Klaus parecia ter envelhecido 10 anos. Mãe, começou Klaus com uma voz quase inaudível, viemos pedir perdão. Ingrid os observou em silêncio por alguns segundos. Perdão por quê, especificamente? Por tudo, respondeu Greta com lágrimas nos olhos. Por termos abandonado a senhora, por termos vendido sua casa, por termos tentado roubar sua herança, por termos sido filhos terríveis durante toda a vida. E o que os fez perceber isso agora? Perguntou Ingrid, mantendo um tom neutro. Perder tudo, admitiu Klaus. Quando ficamos sem dinheiro, sem casa, sem amigos, descobrimos como é a solidão, como é ser rejeitado por todos que conhecemos, como é não ter ninguém que se importe conosco de verdade. Mãe, disse Greta, passamos esses meses morando num quarto alugado minúsculo, trabalhando em empregos humilhantes para sobreviver. E todos os dias pensávamos na senhora,
Imaginávamos o que havia acontecido depois que a deixamos naquela estrada. Achávamos que não tínhamos mais chance de pedir perdão. E quando souberam que eu estava viva e bem, primeiro sentimos raiva, admitiu Klaus honestamente. Raiva porque nossos planos haviam dado errado, porque a senhora havia conseguido se recuperar sem nossa ajuda. Mas depois, quando perdemos tudo e experimentamos o que a senhora deve ter sentido, entendemos o quanto fomos cruéis. Ingrid se levantou e caminhou até a janela, observando os idosos no jardim. Vocês sabem que terei 75 anos em 2 semanas. Sabemos, mãe. Sabem também que tenho problemas cardíacos que podem se agravar a qualquer momento? Sim, soubemos. Então me expliquem. Por que eu deveria perdoá-los agora? Por que deveria acreditar que esse arrependimento é genuíno e não apenas consequência do fato de vocês precisarem de ajuda? Klaus e Greta se entreolharam. E foi Greta quem respondeu. Porque a senhora não deve nos perdoar, mãe. Não temos direito ao seu perdão. Viemos aqui não para pedir uma segunda chance, mas para dizer que entendemos por que a senhora nos cortou de sua vida e para dizer que estamos orgulhosos do que a senhora construiu aqui. A resposta surpreendeu Ingrid. Era a primeira vez que ouvia algo genuinamente maduro e altruísta da filha. Mãe, continuou Klaus, nós andamos pelos jardins antes de entrar. Conversamos com alguns dos moradores. Eles falam da senhora com tanto carinho, tanto respeito. É assim que deveríamos ter tratado a senhora durante toda a vida, mas nunca soubemos fazer. E o que pretendem agora? Perguntou Ângelo, falando pela primeira vez. Nada, respondeu Greta. Não queremos dinheiro, não queremos perdão, não queremos uma reconciliação. Queremos apenas que a senhora saiba que reconhecemos nossos erros e que admiramos a pessoa incrível que a senhora sempre foi, mas que nós nunca soubemos enxergar. Ingrid ficou emocionada apesar de si mesma. Pela primeira vez em décadas, Klaus e Greta estavam falando como adultos maduros, assumindo responsabilidade por seus atos, sem tentar se justificar ou pedir algo em troca. Klaus, Greta, disse ela finalmente, vocês podem visitar a fundação uma vez por mês, se quiserem. Podem conhecer melhor o trabalho que fazemos aqui, talvez até ajudar como voluntários. Mas nossa relação como mãe e filhos acabou na estrada onde me abandonaram. Essa parte de nossas vidas não pode ser recuperada. Entendemos, mãe, disse Klaus, e agradecemos até por essa chance. Eles se retiraram silenciosamente e Ingrid ficou olhando pela janela por muito tempo após sua partida. O que você achou? Perguntou Ângelo. Acho que eles finalmente cresceram. Infelizmente, tarde demais para serem meus filhos, mas não tarde demais para serem pessoas melhores. 1 ano após a inauguração da primeira unidade, a Fundação Esperança havia se tornado um modelo nacional de cuidado para idosos abandonados. A segunda unidade, em Florianópolis, estava quase pronta e havia planos para uma terceira em Joinville. Ingrid, agora com 75 anos, havia se tornado uma figura respeitada na área de assistência social. Recebia convites para palestras, participava de congressos sobre direitos dos idosos e sua história havia inspirado a criação de fundações similares em outros estados. Ângelo, disse ela numa tarde, sentada na varanda de seu apartamento na fundação, você já imaginou que nossa vida tomaria esse rumo quando nos conhecemos debaixo daquela ponte? Nunca, respondeu ele sorrindo. Mas talvez Heinrich tenha planejado tudo isso de alguma forma. Talvez ele soubesse que você usaria a herança dele para algo extraordinário. Nesse momento, Esperança se aproximou com seus filhotes, que agora estavam grandes e brincalhões. Fé, amor e alegria haviam se tornado as mascotes oficiais da fundação, trazendo sorrisos e momentos de ternura para todos os moradores. Sabe o que mais me orgulha? Disse Ingrid, acariciando Esperança. Não é o dinheiro que gastamos ou os prédios que construímos. É ver como as pessoas aqui se transformaram, como encontraram propósito novamente, como criaram amizades verdadeiras, como voltaram a sorrir todos os dias. Foi nesse momento que uma funcionária da fundação trouxe uma correspondência para Ingrid. Era uma carta com letra familiar, a caligrafia de Greta. É de seus filhos, disse a funcionária. Veio pelo correio hoje.
Ingrid pegou a carta e a examinou por alguns segundos. Podia imaginar o que havia dentro. Provavelmente outro pedido de perdão. Talvez uma tentativa de restabelecer uma relação mais próxima. Vai abrir? Perguntou Ângelo. Ingrid olhou para a carta, depois para os jardins da fundação, onde dezenas de idosos viviam dignamente. Finalmente para o rosto carinhoso de Ângelo, que havia se tornado seu companheiro de vida verdadeiro. Não, disse ela finalmente, guardando a carta sem abrir numa gaveta de sua escrivaninha. Algumas pontes, quando queimadas pelo egoísmo, não devem ser reconstruídas. Já tenho toda a família que preciso. Ângelo sorriu e pegou sua mão. E que família maravilhosa nós formamos. Naquela noite, a Fundação Esperança celebrou o primeiro aniversário de funcionamento com uma grande festa no jardim principal. Havia música, danças, comidas típicas catarinenses preparadas pelos próprios moradores e muita alegria. Ingrid, observando a festa da varanda de seu apartamento, refletiu sobre a jornada extraordinária que havia levado uma mulher abandonada numa estrada empoeirada a se tornar a fundadora de uma das instituições de assistência social mais respeitadas do país. Heinrich, sussurrou ela para as estrelas, obrigada por ter acreditado em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Sua herança não apenas me deu segurança, ela me deu um propósito. Esperança se aproximou e encostou o focinho na mão de Ingrid, como havia feito naquela primeira tarde sob a ponte. Mas agora não era uma cabra consolando uma mulher desesperada. Eram duas sobreviventes, celebrando uma vida plena e significativa. A festa continuou até tarde da noite, com risadas ecoando pelos jardins da Fundação Esperança, onde idosos que um dia foram abandonados haviam encontrado não apenas um lar, mas uma família verdadeira baseada no amor escolhido, no cuidado mútuo e na certeza de que nunca é tarde para recomeçar quando se tem coragem de acreditar na esperança. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ingrid e Ângelo tenha tocado profundamente seus corações. Através da jornada desta mulher extraordinária, vemos que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no amor que somos capazes de compartilhar. Para continuar essa viagem emocional, através de narrativas que celebram a força do espírito humano, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui ao lado, onde cada relato revela a beleza da segunda chance e o poder transformador da esperança. Se esta história de superação os emocionou, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste conteúdo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o valor da família escolhida e a importância de nunca desistir de nossos sonhos, independente da idade que temos. Compartilhem esta mensagem de esperança com pessoas que precisam acreditar que é possível recomeçar. Aguardamos vocês nos comentários para saberem qual parte da jornada de Ingrid mais os inspirou.